compensa manter a IRB na carteira? Cara, eu vou falar um pouquinho, eu queria que a Lu, Jean, complementasse também, porque eu acho que é um assunto muito legal, a IRB, né? A IRB, assim, passou por um momento muito delicado, né? E eu acho que, assim, muita gente cogita comprar em função de que o Barça está comprando. Só que muita gente que é nova, por exemplo, que não entendeu ainda nem sequer como funciona a nossa estratégia na Bolsa. Né? Então, isso eu acho prejudicial. Você pode estar começando com o pé esquerdo na Bolsa de Valores. Eu posso falar isso tranquilamente. Por quê? Porque pode acontecer, por exemplo, da IRB demorar para dar resultados. Né? Ela está se recuperando. Ninguém sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer. O que a gente entende é que está havendo um trabalho realmente para recuperar, para resgatar essa parte boa que existe na IRB, com certeza. Mas credibilidade é um negócio que às vezes demora um certo tempo. Então, o meu único medo, eu acho que você quer ter a IRB na carteira, beleza, se você entender o negócio, se você entender como funciona, o que ela passou, se entender o setor, eu não vejo problema. Agora, eu vejo sim problema se você está começando a praticar a estratégia previdenciária dentro da Bolsa de Valores e você está achando que a IRB vai dar aquela porrada e você vai se aposentar por conta de um golpe de sorte. Aí eu acho que você tem um problema tremendo na IRB. Eu acho que se você está pensando nisso, aquela história que tinha muito daquilo, qual que é a próxima Magazine Luiza, quando aconteceu aquela porrada para cima, né? Se tiver isso passando na tua cabeça em relação à IRB, eu acho que você tem um sério problema. Então, compensa manter IRB na carteira? Cara, se você está perguntando isso, eu talvez entenda que você começou por IRB na carteira, ou pelo menos que você está comprando ela, mas não necessariamente sabendo o que você está fazendo. Porque se você souber o que você estava fazendo, você não estava perguntando. Tá bom? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado em responder essas perguntas. Estou investindo porque o Barça está investindo? Ou porque o Fábio está investindo? Ou porque a Luiz está investindo? Ou porque o Felipe está investindo? Ou porque o Jean está investindo? Você comprar uma ação porque outra pessoa está comprando, já é um erro gritante na minha visão. Você tem que ter suas próprias convicções, porque o mercado vai te testar. E se você não tiver as convicções muito bem centradinhas e muito bem feitas, você vai apanhar, mas de mão fechada na cara, viu? Isso quem está falando para você é uma pessoa que já passou, tá bom? Já passou por esse tipo de coisa. Complementa aí, Lulu. Queria ouvir você e queria ouvir o Jean também, o que vocês acham. Olha, Fabião, infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente, a gente tem que seguir algumas regrinhas de compliance, né? Eu me sinto conflituosa em conflito de comentar alguma coisa sobre a empresa, porque, como vocês bem sabem, esse vazamento de informação que aconteceu na semana passada não interessava a ninguém que quer o bem da empresa. Né? Então, não interessava a empresa, não interessava aos investidores que já estão sofrendo o suficiente. Então, assim, eu fico me perguntando, né, a quem interessaria vazar uma informação daquelas, né, se não fosse para causar o caos. Então, respirem, fiquem calmos. O que eu posso falar para vocês é que as pessoas com quem eu tenho interagido lá dentro estão empenhadas em fazer o negócio dar certo, né? Por enquanto, o setor também passa, não só a empresa, mas o setor passa por um período muito conturbado. Não é um fenômeno só do IRB, as resseguradoras lá de fora também estão derretendo, tá? Muito por conta de eventos, fatores climáticos, tá bom? O IRB em especial, porque tem boa parte do market share dos seguros rurais aqui no país, tá bom? Então tem que ter um pouquinho de paciência. Não vai vir do dia para a noite. Já cansamos de falar para vocês que o IRB se enquadra na nossa carteira de oportunidades. Aquelas oportunidades que, se um dia derem certo, vão dar muito certo e vão pagar muitos dividendos. Mas não existe certeza nunca existe certeza sobre isso, né? Então, é sempre o dinheiro da pinga e não do leite, né? Hoje, por exemplo, Cielo e IRB juntas, até dezembro do ano passado, somadas não passavam de 3% da carteira do Barsi. IRB continua ali mais ou menos na mesma, só que Cielo acabou despontando, acho que é a maior alta do Ibov esse ano, né? Se não for a maior, uma das maiores. Cielo sozinha, de repente, passou a ser 3% da carteira dele, né? Então, assim, empresas de oportunidade, como que você tem que saber quanto você tem que colocar? O suficiente para você ganhar dinheiro, mas aquilo que, se você perder, você vai ter o seu ego arranhado, não o seu patrimônio. Entendeu? É melhor você ter o seu ego ferido do que os seus recursos abalados. Então, é aquela quantidade de ações, aquele percentual da sua carteira que,
Se der certo, vai fazer a diferença na sua carteira. Se der errado, não vai atrapalhar os seus planos da carteira previdenciária. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa quer colocar ali 100 ações, 200, ou ao contrário, tudo que ela tem em uma só de oportunidade. Então, assim, não é 8 ou 80. Cada um tem que olhar para a carteira, para suas respectivas carteiras e terem o bom senso, ok? De ver ali a quantidade de ações que fariam a diferença caso a empresa subisse bastante e que, ao mesmo tempo, não fizesse com que vocês jogassem a culpa do fracasso de vocês na bolsa caso desse errado, tá bom? Então, se IRB der errado, para o Barsi é o dinheiro da pinga que ele perdeu ali e arriscou. Se der certo, ele tem 30 milhões de ações. É bastante coisa, tá bom? Então, vai dar muito bom para ele, vai ficar cada vez mais rico se a empresa der certo, tá bom? Então, muita consciência. Quem já é acionista, fique calmo. Não há muito que eu posso falar nesse momento, porque vocês sabem que a gente tem que tratar todos os acionistas da mesma maneira, com a mesma igualdade de informações. Então, aguardem a empresa se manifestar a respeito do processo de chamada de capital, tá bom? Façam isso e mantenham a calma. Não tenho informação nenhuma sobre intenção de fechamento de capital, isso é especulação, na minha opinião, tá? Aqui dando uma opinião pessoal. Então, eu acho que precisa ter um pouquinho de cautela quando a gente fala de casos que causam uma comoção nos investidores, tá? Não sejam torcedores de ações, sejam investidores. Eu sei que é difícil falar isso, mas eu também sou uma investidora de IRB, então mantenham a calma, tá bom? A gente está no mesmo barco. Vai lá, Jean, pega uma perguntinha ou complementa aqui. Temos tempo para eu tenho pouca coisa para complementar. Eu acho que IRB, tirando os casos de Ike Batista, das empresas X, eu não lembro de um cenário assim, de manipulação tão grotesco igual foi esse caso de IRB, né? Dito isso, né, a gente tem aí uma pessoa super competente, que é a Lu. Dentro da IRB também, eles estão renovando as equipes, tem pessoas interessadas, pessoas que vão trabalhar, né? Mas é um caso demorado, igual a Lu falou, ele não é simples, né? É bem complexo, e eu acho que tem um ponto principal que a maioria está entrando, é que o negócio de IRB, ele não é um negócio simples. A minoria, talvez 1% das pessoas que estão investindo, conseguem explicar realmente sobre o negócio de IRB no nível de detalhes que precisa ser dito. Então, por exemplo, se você pegar o relatório da Esquadra e destrinchar lá atrás, quando eles descobriram os problemas que estavam acontecendo, você vai começar a ter uma noção de o quão complexo que é esse negócio. Então, é preciso... Eu, pelo menos, quando eu vou entrar numa empresa, eu preciso entender bem o core business, eu preciso entender o negócio. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não consigo entender por completo o negócio de IRB. E tudo bem, não é para mim, entendeu? Me admira quem entende, quem quer entrar, mas não é para mim. E eu acho que para a maioria que está entrando, não seria para eles também, né? Eles não entenderam isso. Mas, para quem quer continuar, para quem acredita no projeto, né, paciência, é o que a Lu falou. Vamos para cima e é paciência.